Fala aí, galera Multimentes, beleza? Léo na área aí, vamos continuar a genética. Hoje vamos falar de um assunto que volta e meia cai no vestibular e eu te falo. Você tem que aprender isso, porque o que vem depois, quando eu falar de sangue, quando eu falar de interação gênica, epistasia, quando eu falar de uma série de outros assuntos relacionados à genética, a forma da resolução das questões vai se basear no que nós vamos aprender aqui, que é a segunda lei de Mendel, tudo bem? É bem tranquilo, é bem fácil e eu vou dividir essa aula em duas partes. Nessa primeira, nós vamos aprender o que é a segunda lei de Mendel e vamos aprender a identificar e formar os gametas. Depois, nós vamos aprender a aplicabilidade disso. Na segunda aula, na segunda parte, eu vou trabalhar efetivamente com algumas questões para que você possa ver como que isso é feito, como que a resolução se dá. Tudo bem? Tudo bem. Galera, na primeira lei de Mendel, nós observamos que Mendel analisou apenas uma única característica. Na segunda lei, nós vamos ver que Mendel observou e analisou duas ou mais características que estavam ocorrendo ao mesmo tempo. Na primeira lei, nós vimos que Mendel analisou o seguinte: qual é a cor da ervilha, amarela ou verde? E somente isso foi analisado. Nessa segunda, Mendel analisou a cor da ervilha, a forma da ervilha, a cor da vagem, a forma da vagem, tudo ocorrendo ao mesmo tempo. Tudo bem? Bem, uma coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: como na segunda lei os genes que definem as características, eles estavam localizados em cromossomos autossômicos diferentes, eu vou ter na segunda lei a formação de gametas sempre na mesma proporção. Então observa o seguinte: quando eu falo, por exemplo, que os genes estavam localizados em cromossomos diferentes, eu quero falar isso aqui, ó, tá ok? Por exemplo, aqui eu tenho dois pares de genes, azão e bezão, e esses pares, eles estão em cromossomos diferentes. O azão e o outro azão, que são homólogos, né, estão em um cromossomo, e o bezão com outro bezão em outro cromossomo. Por que eu estou mostrando isso para você? Porque lá na frente, tá? Nós vamos observar que existe uma parte da genética chamada linkage, aonde você vai ter, por exemplo, os genes diferentes ligados ao mesmo cromossomo. Isso aqui vai variar o número de gametas formados. Eu não quero, portanto, que você tenha isso na cabeça agora. Isso aqui é uma outra aula, é uma outra explicação. Relaxa que nós vamos chegar nela. Então, hoje, você não vai pensar nisso aqui. Nós vamos pensar na segunda lei de Mendel. Então, olha só. O que nós vamos ter? Primeiro, galera, para você descobrir o número de gametas formados, você usa uma formulazinha bem simples, que é gameta igual a 2 elevado a n, e esse n é o número de heterozigoto. Léo, me explica. Explico. Olha só. Azão, azão, bezão, bezão. Tem heterozigoto? Não. Aqui eu tenho, ó, azão, azão, homozigoto, bezão, bezão, homozigoto, ambos homozigotos recessivos, dominantes, tudo bem? Ambos homozigotos dominantes. Eu poderia ter aqui recessivo? Poderia, não altera em absolutamente nada. Nesse caso, eu optei por colocar dois homozigotos dominantes. Então, observa. Se eu não tenho heterozigoto, olha o que eu vou ter. Gameta é igual a 2 elevado a 0. Por quê? Porque eu não tenho heterozigoto. Qualquer número elevado a 0 é igual a quanto, gente? Igual a 1. Ah, Léo, qual é o gameta então? Ó, é um com o outro. Nesse caso, eu só tenho um gameta, que é o azão e bezão. O gameta é sempre um com o outro, sempre com genes diferentes, tudo bem ou não? Observa aqui no desenho. Eu tenho aqui uma célula, azão, azão, bezão, bezão. Gameta se forma por um processo nos animais, chamado de meiose, porque no vegetal isso muda. Então, é animal que nós estamos vendo, tá? No caso aí, do vegetal, você vai ter a mitose, processo de formação de gameta e mitose, mas assim, as etapas é a mesma, né, de separação de cromossomo e tudo mais. Então você vai ter assim, ó, meiose, pega o número total de cromossomos e divide ao meio. Então eu vou ter, ó, uma célula com azão bezão, outra célula com azão bezão. Então esses aqui são os gametas. Eles alteraram? Não, porque eu só tenho azão bezão. Ficou claro? Beleza?
Olha esse aqui de baixo. Azão, azinho, bezão, bezão. Opa, aqui eu já tenho um heterozigoto. Tá aqui o heterozigoto. Esse cara é homozigoto, então é 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é igual a 2. Então eu tenho 2 gametas. Quais são os gametas? Um com o outro, ó. Azão com bezão, azinho com bezão. Ó, azão com bezão, azinho com bezão. 2 gametas, foi? Ah, Léo, me mostra na célula de novo. Mostra, ó, meiose. Azão com bezão, azinho com bezão. Ficou claro? Entendi. Show. Olha aqui agora. Azão, azinho, bezão, bezinho. Quantos heterozigotos? 2. Gameta é igual a 2 elevado a 2. Quantos gametas? 4. Quais são eles? Ó, um com o outro. Azão, bezão. Olha aqui, ó. Azão, bezão. Ó. Azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Ah, me mostra na célula. Mostro. Meiose. Azão, bezão, azinho, bezinho. E cadê os outros 2? Calma aí. Os genes não estão em cromossomos diferentes? Estão. Então, nada impede do bezinho estar desse lado e o bezão estar desse lado. E se o bezinho estiver desse lado, eu formo outro gameta, azão, bezinho. E aqui eu formo outro gameta, azinho, bezão. Tá aí. Foi ou não? Observa, 25% para cada um, mesma proporção de gameta. Tranquilidade? Léo, mas se fosse, por exemplo, um genótipo azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, quantos gametas? Ué, faz a conta. Olha aqui, eu não tenho 3 heterozigotos? Gameta é igual a 2 elevado a 3. Isso aqui dá quanto? 8 gametas. Aí você fala, pô, beleza. Eu descobri o número de gametas. Mas se o cara me perguntar quais são os gametas, como é que eu faço? Gente, calma, olha só. Quando tem mais de 3 genes, o que eu oriento os meus alunos? Para você pode fazer de forma direta, né? Ó, azão, bezão, cezão, azão, bezão, cezinho. Mas às vezes o aluno ele se embola, se confunde. Então o que eu oriento a meus alunos? Toda vez que tiver mais de 3 heterozigotos, como que você pode descobrir quais são os gametas? Você descobre assim, olha só, olha só. Vou nem apagar não, acho que dá para fazer aqui. Vou fazer aqui em cima, ó. Vou fazer aqui em cima aqui, ó. Vamos imaginar que o cara te deu esse genótipo aqui e quer que você diga quais são os gametas, não quantos são. Quantos são, nós já descobrimos, são 8. Quais são os gametas? Olha o que você vai fazer. Pega separado. Azão, azinho. O cara que é azão, azinho, ele pode produzir um gameta azão e ele pode produzir um gameta azinho. Tudo bem? Ó, meiose, dividiu. Aí vai pro bezão, bezinho. Se ele também é bezão, bezinho, ele vai formar gameta bezão, ele vai formar gameta bezinho, o mesmo ocorrendo aqui. Ele pode formar aqui com bezão, ele pode ligar aqui com bezinho. Se ele é cezão, cezinho, ele pode formar com cezão, pode formar com cezinho, pode formar com cezão, pode formar com cezinho, pode com cezão, pode com cezinho, pode com cezão, pode com cezinho. E agora o que você faz? Você vê, ó, azão, bezão, cezão é um gameta. Azão, bezão, cezinho é outro gameta. Azão, bezinho, cezão é outro gameta. Azão, bezinho, cezinho é outro gameta. Azinho, bezão, cezão é outro gameta. Azinho, bezão, cezinho é outro gameta. Azinho, bezinho, cezão é outro gameta. Azinho, bezinho, cezinho é outro gameta. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gametas. Tranquilidade? Ah, Léo, se tivesse desão, dezinho. Desão, dezinho, desão, dezinho. Foi ou não? Você bota para cada um. Então, quando tem mais de 3 a mais, eu oriento o meu aluno a fazer dessa maneira, que aí você não consegue errar. Tudo bem? Beleza? Então, galera, nessa primeira aula, vimos como se descobre os gametas, né? O número e quem são os gametas.
Na próxima aula, nós vamos ver algumas questões de segunda lei de Mendel e como nós vamos resolvê-las. Tranquilidade? Galera, foco total, tamo junto até o final. Um grande abraço e até a próxima aula. Beijo a todos, fui!